Paz e graça, amados, aqui para mais um vídeo, uma jornada daqui até ao passado. Agora Moisés enfrenta uma das piores situações. Ele agora vai regressar de novo perdão, ao Egito. Agora ele vai dizer ao povo de Israel, aos seus irmãos e ao faraó que Deus o enviou. Agora vai enfrentar uma das situações que até mesmo nós hoje em dia enfrentamos. Ele agora vai dizer ao povo de Israel: olha, irmãos, Deus me enviou para vos libertar. E agora ao povo de Israel, eu imagino, o povo de Israel deve ter dito o quê? Tu estás mas é doido. Então, mas tu mataste o egípcio e Deus te enviou. E depois vai ao faraó com a mesma, como é que é dizer, com a mesma conversa. E faraó, imagino que o faraó não deve ter dito: mas quem és tu para vires cá escravo? Eu imagino o que Moisés nessa altura não deve ter sentido. Daí aquele temor quando estava ele e Deus a falarem. Daí ele dizer: Senhor, quem sou eu para que tu me envies? Envia outro. Daí Moisés estar a falar ou estar a tentar evitar ir dele. Porque quem sabe ele já não palpitava que isso iria acontecer. Mas mesmo assim Moisés foi. Moisés persistiu, continuou com a sua fé. Muitos de nós hoje em dia podem chegar lá e dizer: olha, Deus me enviou. E muitos podem dizer: o quê? Mas tu estás doido ou quê? E desistem. Mas há muitos que podem ser, também são como Moisés: olha, Deus me enviou. Que estás doido? Acreditas se quiseres, mas Deus enviou-me. Como é que tu provas isso? Como? Tu vais ver. Vais ver que Deus me enviou. Mas como? Espera e verás. Acreditas se quiseres. Porque o que eu vou falar vou falar da palavra de Deus e vou falar aquilo que Deus me mandar falar. Não vou falar aquilo que eu quero falar, mas sim o que Deus quer falar. E é isso que nós devemos fazer. Não é falar o que nós queremos falar, mas sim falar o que Deus quer falar. E é o que Moisés fez. Moisés não falou aquilo que ele queria falar. Moisés não falou aquilo que o povo de Israel queria falar. Moisés, quando foi perante o faraó, ou perante, muitos dizem Ramsés, não foi perante Ramsés e não lhe foi dar graça para que ele soltasse os escravos. Não foi perante Ramsés: olha, tu és um rei bonzinho, não és um rei espetacular, larga o meu povo, deixa o meu povo ir e depois nós voltamos. Não, ele foi e falou o que Deus mandou falar. Faraó, o Senhor assim tu disse: deixa o meu povo ir. Foi, ao início ele podia até sentir medo, mas Deus o encorajou. E aí Moisés disse: Faraó, o Senhor Deus dos Hebreus disse: deixa o meu povo ir. Ao início ele também deve ter sentido medo, mas mesmo assim ele enfrentou Faraó, ou neste caso quem dizem que pode ter sido Ramsés, não se sabe, mas pode ter enfrentado Ramsés de caras. E muitos dizem que Ramsés foi um guerreiro. Ramsés foi um rei não somente de construções, mas um rei guerreiro. Um rei que vencia batalhas. E na palavra diz que quando, em certa altura, que Deus iria endurecer o seu coração. Mas não quer dizer que Deus endurecesse o seu coração, porque o coração de Ramsés ou do faraó já era duro. Porque ele adorava a muitos deuses. Deuses de pedra. Se ele adorava a deuses de pedra, já ele tinha o coração de pedra. Pois então aí, agora, Faraó agora ia conhecer um Deus diferente. Um Deus todo-poderoso, tem o poder nos céus e na terra. E aí, o seu servo Moisés chegou e disse: assim diz o Deus dos Hebreus: deixa o meu povo ir para que me adore. Moisés pode ter sentido medo, mas deixou que Deus falasse pela sua boca: deixa o meu povo ir para que me adore.
E o Faraó riu-se. Quem és tu, escravo? Vou aumentar a vossa carga. Mas mesmo assim Moisés não desistiu. Moisés continuou firme. Agora o trabalho é duro, mas Deus é comigo. E foi isso que ele fez. Vamos ver essa passagem, amados. Se encontra em Êxodo 4, do versículo 18 até ao versículo 31, que diz: Moisés regressa ao Egito. Saindo Moisés, voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse: Deixa-me ir, voltar a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse-lhe Jetro: Vai-te em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: Vai, torna para o Egito, porque são mortos todos os que provocam tirar-te a vida. Tomou, pois, Moisés a sua mulher e a seus filhos, fê-los montar num jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão a vara de Deus. E disse o Senhor a Moisés: Quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão. Mas eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe ir o povo. Dirás a Faraó: assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir o meu filho, para que me sirva. Mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei o teu filho, teu primogênito. E estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou-o o Senhor e o quis matar. E então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o propúcio de seu filho, lançou-o aos pés de Moisés e lhe disse: Sem dúvida tu és para mim esposo sanguinário, assim o Senhor deixe. Ela disse: Esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Disse também o Senhor a Arão: Vai ao deserto para te encontrares com Moisés. Ele foi encontrando-o no monte de Deus, o beijou. Relatou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor, com as quais o enviara, e todos os sinais que lhe mandara. E então se foram Moisés e Arão, e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e fez os sinais à vista do povo, e o povo creu. E tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e lhe vira a aflição, inclinaram-se e o adoraram. Amados, isto aconteceu, mas foi só quando viram os sinais. Porque se não vissem, quem sabe se eles não ficaram naquela, então, mas quem és tu? Mas aqui uma coisa que eu achei maravilhosa foi quando Deus disse a Moisés para dizer a Faraó: deixa meu filho Israel vir para que me sirva, o meu primogênito. Ou seja, a maravilha que Deus, como Deus tratou Israel, ou como trata o seu povo: deixa o meu filho vir. Amados, muitas vezes nós fazemos coisas, ou pecamos, ou erramos muitas vezes, e sabemos que estamos mal. E muitas vezes esquecemos como Deus nos trata. Deixa o meu filho Israel, o meu primogênito. Não quer dizer que seja só com Israel. Hoje em dia,
Deus trata-nos como o meu filho ou a minha noiva. E muitas vezes nós ficamos como um faraó, de coração endurecido. Não é que Deus endureça o nosso coração, mas sim que nós próprios nos endurecemos de coração. Ou por isto, ou por aquilo. Jesus não nos ensinou isso. Jesus sabia que ia ser morto. Jesus sabia que ia ser crucificado. Jesus sabia que ia sofrer todos aqueles males por nós. Mas Jesus, em tempo nenhum, endureceu. Ou em tempo algum, quis fugir. Pelo contrário. Aguentou cada chibatada. Aguentou cada cuspidela. Cada bufatada. Por mim e por ti. Eu imagino Jesus a levar cada bufatada, cada alma, cada pessoa que ia ajudar. Ou então, melhor, quando estava na cruz, quando martelavam as chagas, era, cada vez que martelavam e entravam, era uma alma salva. Tens a noção disso? Cada vez que furavam, cada vez que uma chaga entrava nas mãos, cada furo, cada vez que perfurava, Jesus pensava, vale a pena. Os meus filhos vão ser salvos por isto. Tu já imaginaste a tua mão ser furada por uma chaga daquelas? Não, pá, não. Imagina. Segundo alguns historiadores, agora estou a sair daqui do assunto, mas por nós termos o coração endurecido, se calhar não temos bem noção. Mas segundo alguns estudiosos, o morrer crucificado é uma morte muito dolorosa, porque ao estares assim e o teu corpo está impulsionado para a frente, as costelas começam a pesar e o teu corpo todo começa a pesar por só estás pendurado pelas mãos e pelos pés. Acabas por morrer como se fosse sufocado. Imagina a dor que o teu Salvador passou. Imagina o brado que ele mandou. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Agora voltando a Moisés. Moisés foi sem medo. Ao início pode ter começado a ter medo, mas quando ele viu que o seu irmão foi com ele, quando eles foram unidos, aí enfrentaram o faraó frente a frente. Não tiveram medo. É assim que nós, crentes, temos que ser. Faraó é como se fosse o diabo e nós temos que o enfrentar como irmãos, unidos. Neste caso, Arão podia ser outro. E dizer, não, tu escolheste Moisés que vá. Eu não tenho nada a ver com isso. Podia recusar, mas não. Arão foi ele e Moisés. Os dois juntos. E enfrentaram o faraó. E hoje em dia, que união há entre nós, irmãos em Cristo? Pensa nisso. Quantas vezes nós temos endurecido o coração? Temos sido como faraó? Quantas vezes? Não é melhor deixarmos ser coração duro? Quantas vezes nós temos deixado o amor esfriar? Deixemos ser assim. Isto não agrada a Deus. Só estamos a desagradá-lo. Pois Ele nos ensina a termos um coração quente e fervoroso de amor. Estás a ver uma panela a ferver? Quando deita aquelas bolinhas e às vezes até deita água por fora. É assim que tem que ser o nosso coração, mas por amor. Com paixão pelos outros. Por almas que estão lá fora perdidas. Lembra-te disto. E não sejas como Faraó ou como Ramsés, não sei quem deveria ser. Lembra-te disto. E lembra-te, se foi realmente Ramsés, segundo os arqueólogos e isso tudo, Ramsés foi um guerreiro. Teve grandes vitórias. No entanto, Deus abriu o Mar Vermelho e disse aos israelitas: os egípcios que vocês hoje veem, nunca mais os verão.
Um rei que teve tanta vitória, pela sua teimosia, perdeu o seu exército todo. Os grandes tornam-se pequenos e tornam-se esquecidos. Lembra-te disto. A única coisa que é capaz de ter ficado com memória ou como coisa foi que ele foi um grande construtor. Só, nada mais. E se sabemos que ele foi guerreiro, foi pelas pinturas que eles deixavam e que gostavam de pôr ou de se valer daquilo que faziam e pintar nas paredes. Lembra-te disto. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Senhor e Pai, obrigado por este dia e ajuda-nos a não ser como Faraó, mas sim como um coração fervoroso, um coração fervoroso como uma panela de pressão que ferve de amor, de compaixão, de harmonia, para que possamos ganhar almas para o teu reino, Pai, para que possamos mostrar que somos diferentes, que tu brilhas em nós, que tu habitas em nós. Oh Pai, é o que eu te peço e agradeço, Jesus, em teu nome, que vives e reinas para sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, hoje e sempre.